Bom, rapaziada, vamos lá, né? Como muita gente tem me pedido para falar sobre a convocação, a primeira convocação do Dorival, eu não gosto muito de falar sobre as convocações, mas geralmente a primeira, né, a convocação de Copa América e também de Copa do Mundo são muito emblemáticas. E eu decidi dar a minha opinião, obviamente, após alguns pedidos, né? Antes de mais nada, vou passar aqui os nomes que o Dorival escolheu aí nessa primeira convocação dele como treinador da seleção brasileira: o Bento do Atlético Paranaense, Ederson do Manchester City e o Rafael do São Paulo são os três goleiros. Lateral direito, o Danilo da Juventus e o Ian Couto do Girona da Espanha. Zagueiros, Marquinhos do PSG, Murilo do Palmeiras, Gabriel Magalhães do Arsenal e o Beraldo do Paris Saint-Germain. Laterais esquerdos, o Ayrton Lucas do Flamengo e o Wendel lá do Porto, tá? Meio-campistas, André do Fluminense, Andrés Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Douglas Luiz do Aston Villa, João Gomes do Wolverhampton, Paquetá do West Ham e o Pablo Maia do São Paulo. Atacantes, Endrick do Palmeiras, Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Savinho também do Girona e o Vinícius Júnior do Real. Antes de pontuar, eu vou fazer uma breve opinião, uma breve análise e depois explicar o porquê eu tive essa opinião. Eu senti muito nessa convocação do Dorival, nesse primeiro momento, um desejo ou um intuito de dar uma resposta a sei lá quem. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu senti que o Dorival quis mostrar, e ele disse isso na apresentação, na coletiva de apresentação, que há muitos bons valores, há muitos bons times aqui no futebol brasileiro, né? E eu senti nessa convocação essa resposta de, cara, tem muito cara bom, tem muito jogador bom aqui no futebol brasileiro. Então a minha convocação vai ter uma quantidade considerável desses caras. Só que assim, não é convocar o cara, não é convocar o jogador só porque ele atua aqui. E eu senti um pouco disso nessa convocação, né? Puta, o cara joga no futebol brasileiro, eu tô em dúvida com aquele que joga no futebol europeu. Então, por que, né? A justificativa por que ele joga aqui no futebol brasileiro, eu vou levá-lo. É algo que eu senti e não vejo isso como uma situação positiva. E outra coisa que eu percebi bastante, quando o Dorival ficou em dúvida entre o atleta X com o atleta Y, ele foi lá e convocou aquele que ele já trabalhou. E isso pode ser algo positivo, que pode facilitar na convivência desse jogador, na adaptação desse atleta dentro da seleção brasileira. E foi algo que eu não consigo considerar se é positivo ou negativo. Apesar de ter falado que pode ser positivo, eu não consigo bancar que isso vai ser a depender de quem foi a outra opção, de quem foi o outro atleta em que ele ficou na dúvida, tá? Então eu preciso saber, preciso identificar, obviamente o Dorival não vai falar isso, de quem seria o outro jogador. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem rápido. O Rafael, provavelmente, eu entendo que ele ficou na dúvida entre o outro goleiro. E aí, como ele já trabalhou com o Rafael, ele escolheu esse cara. Mas quem é o outro goleiro? Se fosse um outro goleiro que eu considero melhor, ou esteja numa fase superior em relação ao Rafael, eu ia falar, cara, essa escolha foi negativa. Mas se fosse um goleiro que esteja numa fase inferior, que seja inferior ao Rafael, aí eu falo, não, essa escolha foi positiva. Deu pra entender? Ou ficou um pouco confuso? Enfim, manda pra mim aí nos comentários. E agora, a partir dessa análise bem breve, vou analisar jogador por jogador, tá? Acho que a escolha do Bento é ok, né, do Atlético Paranaense, principalmente pela questão do Alisson, que tá lesionado, ainda não voltou de lesão. Então, naturalmente, e pelo menos eu acredito, né, que no lugar do Bento seria o Alisson. Mas por conta dessa convocação, acho que o Bento supre bem essa ausência. Acho que foi uma convocação justa. O Ederson do Manchester City não precisa falar nada, né? Vamos poupar tempo. E agora, o Rafael do São Paulo é uma convocação que, assim, me deixa muito com o pé atrás. Obviamente, é muito difícil dele jogar, porque ele vai ser, de fato, o terceiro goleiro. Eu acho que o Ederson vai ser essa primeira opção, o Bento a segunda e o Rafael o terceiro. Mas eu ainda sinto, tá, que o momento do PR, eu acho o PR mais goleiro que o Rafael, é melhor. O PR foi recentemente para o futebol europeu, lá no Lyon, recentemente classificou a equipe para semifinal da Copa da França. Puta, eu assisti a partida, mas eu não lembro qual era o campeonato agora.
Enfim, ele foi decisivo cara, pelo que ele fez na temporada passada pelo Botafogo, em muitos momentos salvou o Botafogo, agora ele se adaptando ao futebol francês, eu acho que seria o ideal essa convocação do PR no lugar do Rafael, mas levando em consideração aquilo que eu senti, né, que eu tive o feeling, né, da escolha do Dorival. Então, a minha escolha seria pelo PR, beleza? Vou colocar em vermelho aqui porque eu mudei. Laterais direitos, o Danilo e o Ian Couto. O Danilo, não precisa falar, né? É o melhor lateral direito que o Brasil tem em atividade já há algum tempo. É o cara da posição, apesar de ter características bem diferentes que muitos torcedores brasileiros não gostam das características do Danilo, mas o cara é uma referência. Eu acho que é melhor a gente poupar tempo, citar. Ele, há alguns anos já, há uns 2, 3 anos, é o principal lateral direito do Brasil. Não atua, o cara é titular e atua lá no futebol europeu, ó, há muito tempo em grandes equipes, né? E o Ian Couto é uma coroação pela temporada que ele vem fazendo pelo Girona, né? Disputando o título do Campeonato Espanhol com essa equipe modesta lá da Espanha. Então, ok, achei para ser uma opção do Danilo, características totalmente opostas, né? Nem se compara. Danilo é um lateral mais na base, que pode jogar como zagueiro, vem jogando, em muitos momentos jogando como zagueiro na Juventus. O Ian Couto é um lateral de corredor, de chegar na linha de fundo, de profundidade. São características diferentes, podem atuar na mesma posição, mas com funções quase que opostas dentro da mesma equipe. Mas ok, achei boa a convocação desses dois laterais. A questão do zagueiro é algo que divide opiniões, né? Acho que o Marquinhos, o momento dele não é bom, mas não tem como não convocar, pelo menos nesse momento, o Marquinhos. Agora, a questão do Murilo, cara, se a gente for analisar o Marquinhos, o Murilo, Gabriel Magalhães e Beraldo, 3 zagueiros que atuam pelo lado esquerdo. Ah, mas Vini, o Murilo já atuou pelo lado direito, ele é destro. Mas na temporada passada, na anterior, ele vem atuando pelo lado esquerdo. Ah, em alguns momentos o Palmeiras joga com 3 zagueiros. Beleza, cara, mas na maioria ele joga pelo lado esquerdo ao lado do Gustavo Gomes, né? Então, são 3 zagueiros que atuam pelo lado esquerdo e 2 canhotos. Eu trocaria um Murilo pelo Bremer, tá? O Bremer é uma referência lá na zaga da Juventus nesse momento, titular indiscutível nessa boa campanha que a Juve está tendo do campeonato. Opa, desculpa, que eu salvei aqui sem querer, foi no automático, pera aí. Voltamos, né? Então, o que eu ia mudar aqui, o Murilo, colocar o Bremer no lugar dele. O PC travou um pouquinho, mas a gente já voltou, tá? Gabriel Magalhães acho que é poupar tempo também, né? Não vou nem citar, era óbvio que ele tem que estar nessa convocação, titular aí do lado esquerdo da zaga da seleção. Naturalmente que o Militão seria convocado e seria titular, mas por conta dessa lesão que ele tem, não esteve na lista. E a questão do Beraldo, que divide opiniões, né? É aquela questão que eu citei no fim que eu falei. Imagino que ele tenha ficado na dúvida entre o Beraldo e o Murilo do Nottingham Forest, revelado pelo Corinthians, né? Então eu colocaria o Murilo, o Dorival escolheu... Deixa eu colocar aqui, Forest. E o Dorival escolheu o Beraldo porque já trabalhou com ele, já tem a confiança do jogador, mas eu ia de Murilo, beleza? Laterais esquerdos, Ayrton Lucas e o Wendel. Assim, se fosse o treinador da seleção, convocaria o Caio Henrique. Só que o Caio, ele teve uma ruptura dos ligamentos do joelho, então vai ficar um certo tempo sem atuar. Agora, acho que são 2 laterais... O Wendel vem fazendo uma boa temporada pelo Porto, o Ayrton já nem tanto, né, pelo Flamengo, apesar de ser o início de temporada. Mas, mesmo assim, eu senti falta do Carlos Augusto. Obviamente ele não foi bem em algumas partidas com o Diniz, né, na seleção aí de jogos de eliminatórias, mas eu daria uma chance para o Wendel. No lugar do Ayrton eu ia de Carlos Augusto lá na Inter. Ah, Vini, em alguns momentos o Carlos não é titular da... Oh meu Deus, no automático de salvar. Em alguns momentos o Carlos Augusto não é titular lá na Inter de Milão, sim, mas eu acho um atleta de característica diferente do Ayrton, né? E eu daria essa oportunidade, mais uma vez, pro Carlos, porque eu acho que é um jogador que tem tudo para ser importante aí ao longo dos próximos anos da seleção. Meio-campistas. André, poupa tempo, né? Tem que estar, esse moleque tem que ir embora daqui, velho. Ele pode atingir um nível muito alto lá no futebol europeu, onde estão os melhores jogadores, obviamente, né? Já dando essa cornetada. O Andreas Pereira é uma oportunidade pelo que ele vem fazendo lá no Fulham, lá no campeonato inglês, vem jogando muito como um camisa 10, de fato, né? Ele que em muitos momentos aqui no Flamengo jogou como um segundo volante, jogou muito, apesar da falha que ele teve na Libertadores, todo mundo sabe. Mas
há algum tempo já ele vem jogando muito mesmo, realmente, sendo protagonista lá no Fulham, então é uma coroação aí pelo que ele vem atuando. Eu gostei da convocação do Andrés, tá? Bruno Guimarães é poupa-tempo, o Casemiro ainda é uma referência dessa seleção, não sei se no time titular ou no banco de reservas, mas pelo menos até, enfim, eu acho que ele tem que estar nesse momento ainda, no elenco, né? O Douglas Luiz também é poupa-tempo, jogando muito lá no Aston Villa, ó, há muito tempo. O João Gomes é uma coroação pelo que ele vem atuando no Wolverhampton, já trabalhou com o Dorival no Flamengo. O Paquetá também poupa-tempo, né? Protagonista do West, jogando muito lá na Premier League. Agora, que divide opinião é o Pablo Maia, né? E assim, uma coisa, se a gente for olhar os meio-campistas, ó, André é volante, Bruno Guimarães é volante, o Casemiro é volante, o Douglas Luiz é volante e o João Gomes é volante. E o Pablo Maia, 6 volantes. A seleção vai atuar com 6, cara? Vai atuar com 3 cada jogo? Pra que isso tudo, né? Eu acho que foi um amontoado de volantes, acabou ficando um pouco desequilibrado aí. Assim como os zagueiros, que 3 atuam pelo lado esquerdo, acabou sendo algo desequilibrado nessa convocação do Dorival. E aí, o Andrés e o Paquetá que jogam de 10. O Andrés, inclusive, em muitos momentos faz um segundo volante e o Paquetá também. Então, 10 mesmo, que só faz essa função, nenhum cara foi convocado, né, que só atue como camisa 10. E aí, vai de encontro, que é diferente do ao encontro, né? De encontro ao encontro é algo que, beleza, que faz sentido, que é algo que tem uma linha de raciocínio. De encontro é o inverso disso, né? Que não faz um raciocínio. Então vai de encontro ao que muitos treinadores ou muitos influenciadores aqui do futebol brasileiro, enfim, ou pessoas que trabalham dentro dos clubes dizem: cara, tá faltando camisa 10, a gente não tem 10 aqui, a gente não forma mais camisa 10, a gente não tem mais esse cara. E quando tem, o cara não é convocado, né? Por quê? Eu não entendi a convocação do Pablo Maia, assim, eu acho muito bom jogador, eu gosto muito do futebol dele, mas eu acho que ainda não era o momento. É um jogador que ainda tá em evolução, ainda tá em maturação, ainda não tá no nível competitivo mais alto, né? Isso acaba influenciando, e talvez a convocação seja para isso, né? Seja para que ele seja vendido. Mas assim, e mesmo assim é o 6º volante da seleção convocada. Então, eu senti falta de um camisa 10 de origem que só faça essa função. Então aí eu ia de Veiga ou de Claudinho. Veiga do Palmeiras ou Claudinho do Zenit. Beleza? Aí sim, você tem 5 volantes, ok, o número ok. Você também não vai atuar com 3 volantes, você vai atuar no máximo com 2. Difícil fazer uma trinca, um tripé de meio campo com 3 volantes aí, pelo menos no início aí de trabalho do Dorival. E aí você tem o Andrés, que pode fazer 10, o Paquetá, que pode fazer 10, e mais um de origem, que seria o Veiga ou seria o Claudinho. Acho que seria uma convocação um pouco mais equilibrada. De novo, cara, nada contra o Pablo Maia, um jogador que eu gosto muito, mas para tornar a seleção um pouco mais equilibrada, para dar opção, para ter um cara dessa posição realmente, exclusivamente de 10, eu acho que eu senti falta do Veiga, tá? Senti mesmo, que é um cara muito importante, enfim, faz muito gols, protagonista do Palmeiras já há algumas temporadas, tá? Atacantes: Endrick, Martinelli, poupa tempo, né, os dois. O Endrick, eu vou falar um pouquinho mais. O Rafinha é algo que eu não concordei nessa convocação, tá? Rafinha do Barcelona. Deixa eu deixar o nome dele aqui, que eu já falo. O Richarlison, centroavante do Tottenham, é o único camisa 9, realmente, que nem é 9 de origem, né? Dessa convocação. Ah, Vini, o Endrick é 9. Não, senhor. O Endrick não é 9 de referência. O Endrick vem atuando no Palmeiras ao lado de um outro atacante. Inclusive na Olímpica ele atuou ao lado de um outro atacante. Ele não foi um cara da referência realmente, tá? Então, nenhum. Só o Richarlison, que atua como 9, mas é um extremo, é um ponta de origem. O Rodrigo é um poupa-tempo, o Vini Júnior também poupa-tempo. E o Savinho, assim como o Ian Couto, é uma coroação pela temporada que ele vem fazendo no Girona e tá jogando muita bola realmente. O moleque tá muito bem por lá na Espanha. A questão do Rafinha é que assim, eu senti falta de um 9, já falei isso aqui, né? O Rafinha é um extremo pelo lado direito, é um ponta pelo lado direito, canhoto que corta pra dentro, né? Então, como eu senti falta de um 9, nada mais, nada menos que ele, ok? Beleza? Não tem 9, a gente não tem 9, gente. O Richarlison é um 9. Não vou ser repetitivo, mas tem características diferentes. O Endrick, a mesma coisa, característica diferente. E, cara, qual é o 9 pivô dentro da área de jogo aéreo, de jogo de costas? Qual é o 9 que a gente tem?
É esse cara aí, é o Pedro, velho. Muita qualidade, eu acho que senti falta. Inclusive, senti muito. Oh, meu Deus, ia salvar de novo. Senti muita falta, até porque o Dorival já trabalhou com ele, já conhece ele. Enfim, não sei porque ele não tá na convocação. Até porque o início de temporada do Pedro é muito bom lá no Campeonato Carioca, né? Ah, mas porra, Vini, Campeonato Carioca. É o contexto que ele tá inserido e a característica que a gente não tem hoje, né? Qual é o centroavante 9 de jogo de costas, de pivô, de jogo aéreo que nós temos? O melhor é ele, cara. Não tenha dúvida alguma. E aqui sobre o... Quem que vai falar, meu Deus do céu? Sobre o Endrick, né? Ok, acho que ele tem que estar na convocação. Mas assim, eu só vou fazer uma menção ao Matheus Cunha. Eu tenho uma opinião muito forte sobre ele. Nas convocações anteriores, eu não concordei com as convocações dele. Eu acho que ele não devia estar. Mas nessa, eu entendo a convocação do Endrick. E se eu fosse o Dorival, também convocaria o Endrick no lugar do Matheus Cunha. Mas eu queria fazer essa menção honrosa porque ele está fazendo uma temporada muito boa na Premier League aí, depois desse período, da última convocação para a atual. Fazendo gols, dando assistência, sendo participativo, sendo protagonista do Wolverhampton. Então é algo que muitos jornalistas sempre cobraram do Matheus Cunha. Pô, ele faz bons jogos, ele atua bem na Premier League, mas ele é um atacante. E atacante não faz gol? Tem que fazer, cara, para fazer a diferença. E agora que o Matheus Cunha vem fazendo, não foi convocado. Então é difícil a gente assimilar algumas coisas, mas eu entendo que o Endrick, o moleque é fora de série mesmo, tá? Então eu só queria fazer essa menção honrosa ao Matheus Cunha, até porque ele não é um 9, não é um Pedro, por exemplo. O Matheus Cunha, em muitos momentos, lá no Wolverhampton, tá jogando como um segundo atacante, atrás de um centroavante, bem parecido com o que o Endrick faz no Palmeiras, tá? Na mesma posição que eu tô querendo dizer, tá? Então, atrás de um cara lá de referência, jogando um pouco mais de lado e não de costas, o Matheus Cunha sempre foi esse cara, e quando atuou como uma referência, teve responsabilidade de falso 9, de sair para atrair a marcação e não de ser aquele cara entre os zagueiros, tá? Então, muita gente que não acompanha o Matheus Cunha acaba falando que ele é um 9 de fato, e ele nunca vai entregar isso porque ele nunca foi e não se sente confortável atuando nessa posição. Agora sim, cara, acho que é o mais equilibrado. Você tem o 9 de parede, o Pedro. Você tem o Richarlison, que é um 9 de atacar as costas da defesa, que pode jogar aberto, que é o Richarlison. Você tem o Endrick, que pode atuar ao lado de centroavante e pode jogar de falso 9. E pode também atacar as costas da defesa, que pode entregar mais uma alternativa para mudança de sistema, pelo menos para um 4-4-2, por exemplo, e atuar o Endrick mais o centroavante. E aí você tem extremos pelo lado esquerdo, que é o Martinelli, que é o Vinícius Júnior, e você tem extremos pelo lado direito, que é o Savinho, que é o Rodrigo. O Savinho canhoto cortando para dentro e o Rodrigo um destro cortando para fora, que pode jogar como meia também, tá? Então é isso, cara. Acho que a minha convocação é essa. Discordei aí de 5 nomes aí que o Dorival... Rafael, desculpa aqui o Rafael. Quem eu coloquei? Perry. Agora sim. Discordei de 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomes que o Dorival teve, né? Então acho que assim seria uma seleção um pouco mais equilibrada e estaria mais perto do ideal dentro do que nós temos para o cenário atual, principalmente por conta de lesões. Concorda comigo? Manda aí, rapaziada, nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.